Bem-vindos à Jornada 2022. Nesse momento, vamos ter o prazer de ouvir o case da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que vai compartilhar conosco a sua boa prática na questão da segurança assistencial. Vai falar para a gente a respeito da metodologia da RG Brasil implantada nos 7 hospitais da rede pública do município de Belo Horizonte no ano de 2017, sendo esses 7 hospitais representativos de quase 60% das internações em todo o município de BH. Entre os objetivos estratégicos da adoção do DRG, encontra-se o aumento da segurança assistencial. Neste case, vamos então conhecer como a Secretaria Municipal de Saúde implantou e tem evoluído com a cultura de segurança assistencial nestes hospitais e os principais resultados que estão sendo alcançados. Tenho certeza que será um case muito enriquecedor. Muito obrigada. Olá a todos os participantes da Jornada Valor em Saúde. Meu nome é Valéria, eu sou médica e exerço atualmente a função de médica de referência do DRG na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Belo Horizonte. O caso que nós vamos apresentar é a implantação de um programa de desenvolvimento hospitalar com a experiência de sucesso de um dos hospitais participantes desse programa, que é o Hospital Metropolitano de Lombardi. Para vocês conhecerem alguns dados da cidade de Belo Horizonte, nada aprofundado, é só para a gente situar a cidade, né? A Belo Horizonte, hoje em dia, é uma cidade com 6 milhões de habitantes, que pega toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E não é só a cidade em si, mas algumas cidades do entorno de Belo Horizonte. Né? Ela tem um total de 2 milhões e meio de habitantes. Desses habitantes, 26% com elevado risco de vulnerabilidade em saúde, e que a gente tem atualmente 81% de cobertura das famílias, né, pela equipe de saúde, dos usuários pela equipe de saúde da família, e 51%, metade da cidade, né, desses usuários, possuem plano de saúde. Ou seja, praticamente a outra metade da população é uma metade que é uma população que depende exclusivamente do SUS. Eu não vou ficar enchendo vocês com esses detalhes, mas é só para a gente ter uma ideia da importância dos participantes desse programa que a gente vai falar com mais detalhe para frente. Então, a cidade de Belo Horizonte é composta hoje por 26 hospitais, sendo que desses 26, 2 são hospitais próprios, né, de gestão própria, que são o Hospital Municipal de Lombardi, né, que é o objeto do nosso caso aqui, e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje em dia, a gente tem na cidade em torno de 5.400, né, 5.484 leitos SUS disponíveis, e agora, de dados do DRG, a gente tem aí um total de 10 mil altas codificadas por mês, desde o início do projeto DRG na secretaria, e 4.700, perfazendo desses 10 mil, a gente tem um total de 4.700 DRG cirúrgicos por mês. São dados da plataforma DRG na sua ferramenta Analytics. Bom, o DRG na Secretaria de Saúde, ele teve seu início em 2017, mais precisamente em setembro de 2017. Então, a gente já tem aí 5 anos de implantação do DRG. O DRG ele foi implantado em 7 hospitais, que são os hospitais que a gente considera 100% FUS, que são esses listados aí. Né, são hospitais todos de grande porte, são hospitais que são uma boa retaguarda, né, para leitos de SUS de Belo Horizonte, e como vocês veem aí, esses hospitais, eles representam 57% da rede em termos de leitos e 58% da rede em termos de internações. Nesse volume de internação e volume de leitos que a gente tem
aí descritos, esses dados atualizados de 2021 e 2022. Ao longo desses 5 anos de implantação do DRG, além de todos os benefícios, né, diretos e indiretos que a implantação dessa metodologia traz no dia a dia desses 7 hospitais, com relação à melhoria da qualidade, com relação a indicadores mensurados em tempo real e levando esses resultados para as clínicas, para a discussão diária de giro de leitos. A gente teve na cidade de Belo Horizonte uma experiência importante com a implantação do DRG, que levou a gente a receber esse prêmio do BID no primeiro lugar, né, como na categoria de planejamento estratégico e de municípios. Então, foi muito importante para a gente, porque representa que a gente está, né, no caminho certo e a gente teve esse reconhecimento. Com relação às ações de melhoria que o DRG trouxe ao longo desse tempo na secretaria, eu não vou aqui me alongar, porque no evento de abertura da jornada, vocês já tiveram toda isso já foi todo esmiuçado, né? Já foi todo demonstrado como que o DRG atuou ao longo desses anos na secretaria. Aqui o que a gente quer dar foco, então, é em relação às melhorias na segurança assistencial. Então, do DRG, o DRG foi um start para que a gente chegasse ao programa de desenvolvimento hospitalar, que a gente vai discutir aqui hoje, que tem foco na qualidade e segurança assistencial. O DRG ele tem uma participação grande no programa, vocês vão ver especificamente. Obviamente que o programa ele não é só focado em DRG, mas um dos pilares do programa são os indicadores do DRG. Então, no que se consiste, né, o programa de desenvolvimento hospitalar, que a gente chama, né, carinhosamente hoje de PDH? O público-alvo, então, são os hospitais próprios da Prefeitura de Belo Horizonte ou filantrópicos, então, aqueles 7 próprios que foram mostrados no slide anterior, que tem a característica de ser 100% SUS, com o DRG implantado há 1 ano ou mais, e que tivesse contrato com a Secretaria Municipal de Saúde, que tivesse contratualização. Essa questão de ter o DRG implantado há pelo menos 1 ano é porque, como a gente trabalha os indicadores do DRG no Programa de Desenvolvimento Hospitalar, era importante que o hospital tivesse uma base, né, uma série histórica, uma base boa de dados para que a gente pudesse trabalhar. E o objetivo era promover a qualidade da segurança, né, garantindo a implantação, a consolidação de uma política de segurança do paciente e, através disso, a gente proporcionar melhoria da qualidade do desempenho assistencial através de indicadores específicos de segurança do paciente e de requisitos específicos de segurança do paciente e do controle de infecção hospitalar, além dos requisitos do DRG vistos através dos indicadores específicos do DRG. Esse programa, na verdade, ele veio como uma forma da gente tratar algumas fragilidades que a gente percebeu, né? O programa ele é de 2019, a gente já tinha aí 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, de implantação do DRG na secretaria, e ele, então, nesse tempo, a gente foi percebendo que o hospital tinha muitas fragilidades, né? Os hospitais, de um modo geral, tinham fragilidades com relação à implantação de uma cultura de segurança do paciente, e isso afetava diretamente o resultado do hospital no DRG. Então, isso afetava basicamente as questões de média de permanência, questões relacionadas com a notificação de eventos adversos ou condições adquiridas, né? Então, a gente viu essa oportunidade, que foi um programa montado com requisitos que visavam a gente estabelecer essas melhorias. Quais foram, então, esses pontos críticos que a gente percebeu ao longo desse tempo de implantação do DRG? Quais eram os gargalos que a gente tinha relacionados à segurança do paciente? A gente tinha uma cultura de segurança do paciente ainda não consolidada,
né? Obviamente que a portaria, né, relacionada à segurança do paciente, ela já estava em vigor nessa época do Programa de Desenvolvimento Hospitalar, né, já há alguns anos, mas acontece que o fato de não ter uma cultura de segurança do paciente totalmente amplificada dentro das organizações, ou seja, disso não ser uma questão global, às vezes, dentro dos hospitais, isso fazia com que a gente tivesse dificuldades, muitas vezes os hospitais tivessem dificuldade na implantação dos requisitos próprios de segurança do paciente. Tinha fragilidades na aplicação dos protocolos de segurança. Óbvio que, com esse tempo, a maioria dos hospitais tinha protocolos, mas, na maioria das vezes, eles não eram aplicados ou não estavam implementados na sua totalidade. Né? Por exemplo, protocolos de identificação de pacientes, só num certo percurso do paciente, mas não no percurso do paciente como um todo. O protocolo de cirurgia segura, muitas vezes, feito ali só com preenchimento de um formulário, mas que não levava a melhorias específicas desse componente cirúrgico. Mas tratativas ineficazes para os eventos adversos notificados. Então, os hospitais notificavam eventos, né, a maioria já tinha estabelecido metodologias para notificação dos eventos adversos, mas a continuidade disso, que era a questão das análises críticas com desenvolvimento de ações preventivas ou corretivas de acordo com o resultado, estavam ainda muito incipientes. É importante ressaltar que esse trabalho não foi feito só pela equipe da RG, o Programa de Desenvolvimento Hospitalar, ele era basicamente sustentado por duas equipes, que era a equipe de DRG da Secretaria e a equipe de Vigilância Sanitária. Bom, quais eram as premissas, então, do nosso programa, né? A primeira coisa era que ele deveria focar em processos. Né? Era um programa que os requisitos não tinham foco em estrutura, nem em instalações, nem em conforto especificamente, né? Aí tratando de mobiliário e de outras coisas. O foco era em processos de trabalho. Não deveria demandar grandes investimentos, né? Não, o hospital não precisaria criar nada que ele já não tivesse que fazer por uma obrigação legal ou por uma obrigação de protocolo específico, então ele não deveria investir dinheiro, né, especificamente. Resultados e melhorias voltados diretamente ao paciente. Então, o que a gente colocou no programa foram requisitos que, na avaliação da equipe que conduziu o programa, demonstravam esses resultados de melhoria. Rotinas preconizadas pelas principais regulamentações de segurança assistencial em vigor. Então, tudo era baseado em arcabouço legal ou em arcabouço técnico. Então, todos os requisitos eles foram baseados em legislações, né, as portarias, as RDCs específicas, e as orientações técnicas que diziam respeito ao assunto. Ações de rede, governança clínica, era importante que a gente não trabalhasse só os hospitais, mas que a gente tivesse essa consciência de que esses 7 hospitais eles estão inseridos dentro de uma rede, e essa rede é muito mais ampla do que o trabalho de atenção terciária e quaternária, né? Envolvendo aqui atenção primária e secundária também. Então, é importante que a gente tivesse um olhar muito importante para a questão da saída do paciente, da continuidade de cuidado. E também levando em conta as não conformidades levantadas pela vigilância sanitária nas suas várias modalidades de visita aos hospitais ou de fiscalização para alvará sanitário, ou qualquer outro tipo de apontamento que a vigilância sanitária tivesse a respeito desses hospitais. Então, o PDH, na sua primeira edição, então foi lançado em março de 2019, ele trabalhou 3 dimensões específicas. Então, ele trabalhou a dimensão do núcleo de segurança do paciente, a dimensão do programa de controle de infecções relacionadas à assistência, e a terceira dimensão foi a que a gente chamou de gestão da qualidade e desempenho assistencial.
Então, na dimensão do núcleo de segurança do paciente, os requisitos eram voltados para normas da vigilância sanitária, a desenvolvimento, implantação e implementação do plano de segurança do paciente, e da mesma forma, desenvolvimento, implantação, implementação e gerenciamento dos protocolos de segurança do paciente nas 6 metas obrigatórias da OMS. O programa de controle de infecções, ele tinha requisitos relacionados com as auditorias assistenciais internas, com controle de ingressos, com protocolos de prevenção de infecção, com uso racional de antimicrobianos e gerenciamento das linhas de cuidado mais representativas através de perfil e risco. E na gestão da qualidade e desempenho assistencial, o que a gente procurou tratar foi a gestão estratégica pelo DRG. Então, aqui, nessa dimensão específica, estão alocados os indicadores do DRG, o resultado do DRG em si, e a análise crítica desses resultados pela alta direção. Então, eram esses os 3 focos do nosso programa. O programa, ele foi desenvolvido de uma forma em que a gente tentou estabelecer uma lógica do PDCA no programa. O que quer dizer isso? O programa, como vocês veem aí na tela, ele teve 4 etapas, né? Ele foi desenvolvido aí ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. Na verdade, a gente precisou fazer uma pausa no meio do programa por causa da pandemia. Né, na época da pandemia 2020 e até o primeiro semestre de 2021, foi impossível a gente trabalhar essas questões porque os hospitais estavam assoberbados com um problema muito maior, né? Então, na verdade, ele acabou sendo estendido para mais tempo. Mas, enfim, nesse tempo de desenvolvimento do programa, a gente trabalhava ele em 4 etapas. O que isso quer dizer? Em cada etapa, a gente tinha um avanço com relação à etapa anterior, estabelecendo, então, essa lógica do PDCA. Então, o que quer dizer isso? Que na primeira etapa, a gente trabalhou mais especificamente a questão do PDCA, que era a elaboração de rotinas, consolidação legal, né, composição de equipe, toda essa parte. Nas etapas 2 e 3, a gente trabalhou a questão do D e do C. Na verdade, ele está colocado aí no slide, junto à etapa 2 e 3, porque, na verdade, como o D e o C, eles andam muito juntos, porque você faz e checa se aquilo que você fez deu certo, então, muitos dos requisitos da etapa 2 e da etapa 3 eram semelhantes, né? Como uma parte muito difícil é a questão de implementar, né, que tem muito a ver com essa questão do D e do C do PDCA. Então, a gente considerava que a gente poderia, mesmo sendo um pouco repetitivo nos requisitos, que isso valia a pena. E aí, continuando nessa lógica, na 4ª etapa, a gente tinha, então, a etapa de consolidação dos resultados, né? Que é o A do PDCA. E vocês veem aí que isso proporcionou essa ideia de desenvolvimento hospitalar. Então, porque o hospital ele ia crescendo, ele ia melhorando e ele ia desenvolvendo essas práticas relacionadas com o programa ao longo do tempo, até chegar no final do programa, né, que foi em novembro do ano passado, com uma estrutura toda montada e de uma forma que a gente já poderia avaliar resultados. Até por isso, a 4ª etapa, como vocês veem aí, ela era muito mais representativa em termos de pontuação. E aí também, para que a gente estabelecesse uma lógica adequada no programa, além da gente dar pontuação para cada item, né, porque o hospital, cada item ele tinha uma pontuação esperada e, além disso, um peso atribuído a ele. Então, o resultado do hospital em cada item era a multiplicação do valor em pontos do item pelo peso. E o peso a gente definiu dessa forma que vocês estão vendo aí. Então, para estrutura legal e implantação, a gente tinha peso 1, para planejamento, peso 2, e para implementação e rotina de monitoramento, que a gente sabe que é o mais difícil de conseguir, a gente tinha peso 3.
Então, essa que é a lógica, porque como na quarta etapa era a etapa que a gente avaliava a implantação efetiva e com monitorização de resultados, então o lógico era que a quarta etapa valesse mais, e isso dava oportunidade que os hospitais se recuperassem ao longo do tempo. E vocês vão ver aqui no nosso case de sucesso que foi isso que aconteceu com o hospital que a gente vai mostrar para vocês aqui. Bom, esse foi a finalização do resultado, né? A gente tinha aí como incentivo a distribuição do valor de 3 milhões de reais entre esses hospitais. Todos os hospitais receberam, foram premiados de acordo com a sua classificação. Né? Esses recursos não eram recursos próprios da prefeitura, era um recurso externo, que vocês viram com mais detalhes também no evento de abertura da jornada. E o que a gente vai trazer aqui para vocês é que a experiência do hospital que ficou em segundo lugar. Por que a gente acha que a gente avalia que essa é uma experiência que vale a pena ser mostrada? Porque era um hospital que no início do programa não estava, obviamente, nessa colocação, ele estava numa colocação bem mais inferior, e ele conseguiu, ao longo do tempo, com o esforço de toda a equipe do hospital, de todos os participantes, a quem a gente agradece novamente, esse esforço foi premiado com essa segunda colocação. Então, esse, para vocês conhecerem, quem não conhece, não é de Belo Horizonte, essa é a fachada do Hospital Odilon Berens, né? É um hospital com porta de entrada, um hospital né, ele tem pronto-socorro, ele é um hospital de alta complexidade, então tem o serviço de urgência e emergência clínica e cirúrgica, e também o hospital dia cirúrgico eletivo. Ele é um hospital público com administração direta. Atualmente, dados atualizados, ele tem um total de 521 leitos, sendo 84 leitos só de terapia intensiva, e é um hospital que tem terapia intensiva de adulto, pediátrica e neonatal. E ele tem aí uma média de 18 mil internações por ano. Quais que eram os desafios, né? Qual era o cenário que o hospital tinha e os desafios que ele tinha que transpor para conseguir completar os objetivos do Programa de Desenvolvimento Hospitalar. Tinha uma informatização muito incipiente, então era um hospital muito pouco informatizado, ele trabalhava só com prontuários físicos e não existia um sistema integrado de gestão assistencial. Hoje em dia, o hospital está passando aí por um período de transição. Hoje em dia, praticamente toda a prefeitura de Belo Horizonte já é informatizada, mas, né, isso como foi no ano de 2019, a gente trabalhava com prontuários físicos, né? Então, é toda uma lógica diferente com relação a esse fluxo de informações. É um hospital de abrangência estadual, então é um hospital que ele atende toda a grande BH e também recebe pacientes de outros municípios fora da região metropolitana, né? Recebe pacientes, às vezes, até de fora de Minas Gerais mesmo, né? Nas cidades em torno. Então, a gente tem com isso uma dificuldade de busca ativa de pacientes. Tem uma grande rotatividade de colaboradores, por ser um hospital público, né? Não tem uma remuneração tão atrativa quanto outros hospitais de outras redes, que não pública. Além disso, é um hospital escola, né? Então, tem uma circulação muito grande de profissionais, não só profissionais médicos, residentes, mas profissionais também médicos em formação. E o grande desafio que foi para todo mundo foi a pandemia de Covid-19, mas no caso específico do Odilon Berens, ele foi referência em atendimento inicial de pacientes. Então, como era um hospital de porta aberta, né, que tem pronto-socorro, então recebia muito essa demanda de pacientes com problemas respiratórios. Então, quais foram as melhorias que o hospital conseguiu ao longo do tempo e que fizeram justamente que o hospital tivesse essa performance tão relevante para que a gente possa mostrar para vocês aqui? Né? O hospital, na verdade, ele saiu de uma colocação em que ele era o 7º colocado na primeira etapa para essa colocação de segundo lugar, né? Foi vice aí, que para nós é como se fosse o vencedor, porque o que importa para nós não é o valor em dinheiro distribuído,
concluído. O que importa no final, o que importava para a Secretaria de Saúde, eram as melhorias que foram implantadas nos hospitais, no SET, né? Então, a qualidade dos registros de prontuário, né, com relação ao DRG, porque como o DRG ele é baseado em registros de prontuário, a gente tem que ter os prontuários organizados para essa função, para essa questão de codificação. E, em última análise, indiretamente, se você tem um bom prontuário voltado para uma boa codificação, você tem um prontuário adequado para a continuidade de cuidados ao paciente. Então, essa qualidade dos registros de prontuário, ela hoje é notável, e, inclusive, se você não tem se você tem um prontuário de papel que funciona mal, com certeza, quando você vai fazer essa transição para o prontuário eletrônico, vai continuar funcionando mal do mesmo jeito, né? Fomento a discussão de processos do faturamento, para que a gente tivesse uma logística adequada, né, de circulação do prontuário, análise crítica e planos de ação consequentes para os casos de DRG de maior ineficiência, porque, claro, né, a gente tinha aqui 1 ano e meio, mais ou menos, de implantação do DRG, e, obviamente, que todos os 7 hospitais, com o de Lombardi não era diferente, a gente tinha problemas na questão de média de permanência, né? Então, só que a grande dificuldade não é de detectar quais eram os DRGs de maior prevalência, de maior ineficiência, porque, né, isso já estaria acessível no DRG. A grande questão era analisar criticamente e ter planos de ação efetivos para melhoria. E, da mesma forma, a análise de eventos que eram subnotificados ao núcleo de segurança do paciente. Então, o DRG foi fundamental, porque como a codificação faz uma leitura completa do prontuário, ele tem acesso a todos esses eventos, né, eventos adversos, traduzidos no DRG como condições adquiridas. Então, foi um fomento na questão da notificação e promovendo também uma análise crítica mais adequada. Com relação às melhorias no núcleo de segurança do paciente, então a gente teve uma estruturação do núcleo de segurança, porque o que acontece? Obviamente que algumas das ações relacionadas à segurança do paciente já eram desenvolvidas pelo hospital, só que de uma forma muito diluída e de uma forma muito pouco eficiente, no sentido de que você não tinha um núcleo de segurança do paciente estabelecido, né? E o movimento do hospital foi muito interessante, porque eles mudaram, inclusive, o organograma para ter essa questão de uma gerência de qualidade assistencial. Então, eles passaram a ter uma gerência de qualidade assistencial, que sob essa gerência estavam todos essas necessidades, né? Núcleo de segurança do paciente, a própria CCIH e o próprio DRG. Manutenção de rotinas de monitoramento e controle de indicadores, né? Porque havia protocolos, lógico que os protocolos, eles precisavam de ser revistos, eles precisavam de um incremento, e eles precisavam, sobretudo, de serem implementados definitivamente e efetivamente. Mas, com relação a monitoramento de indicadores relacionados a esses protocolos, isso era praticamente inexistente. Notificação e acompanhamento dos eventos adversos, porque você só consegue trabalhar de forma adequada com os eventos adversos quando você tem uma cultura de segurança implementada no hospital e implementada de forma adequada, né? Quando todos os usuários e os funcionários, eles sabem que existe uma cultura de segurança implementada para melhoria, não para punição, né? O objetivo é sempre melhoria de processos, é sempre promover uma qualidade de assistência melhor. E implementação de estratégias para redução dos incidentes ocorridos no hospital. Então, se você consegue notificar, se você consegue perceber quais são os seus problemas relacionados à segurança do paciente, você parte para a parte de análise e de ações de melhoria efetivas.
Com relação ao controle de infecção, então, lógico que também, né, controle de infecção, toda a legislação é muito antiga, né, esses hospitais todos tinham, né, suas comissões de controle de infecção que funcionavam, e na maioria das vezes funcionava de uma forma adequada, mas o aprimoramento que o Programa de Desenvolvimento Hospitalar pôde trazer foi uma melhoria com relação às evidências das ações, né, uma melhoria de registros, porque a gente sabe que por mais que a gente faça de forma adequada as coisas, mas a gente não tem registros adequados, evidências adequadas dessas ações, elas deixam de existir aos olhos de quem interessa, né? Então, essa questão de ter um registro adequado foi o maior ganho para a CCIH de todos os 7 hospitais, na verdade. Isso possibilitou um maior controle dos processos internos da CCIH, uma definição daquilo que era prioritário, né? É um hospital muito grande, como vocês perceberam, né? Não só grande em termos de internação e de número de pacientes, mas grande em termos de funcionários também. Então, você precisa priorizar determinadas coisas. Qualidade das atas da CCIH, dos relatórios de inspeções técnicas ou visitas técnicas, com criação de um score de risco, porque é muito importante você verificar todos os detalhes relacionados à segurança assistencial, à prevenção de controle de infecção, mas obviamente que a gente tem requisitos relacionados diretamente aos processos que eles têm que ser mais, têm que ter uma importância maior. Comunicação de infecção hospitalar para outros serviços, então isso possibilita uma comunicação muito mais efetiva, porque além de tudo, dentre esses 7 hospitais e até além dos 7 hospitais na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem um fluxo muito grande de pacientes, né? Qualidade nas capacitações presenciais e remotamente, né? A gente passou aí por um período de pandemia que foi provado para nós que nem sempre capacitações presenciais são aquelas que têm maior efeito, né? Muitas das vezes é quando você estabelece outras formas até mais lúdicas e mais usando, por exemplo, as redes sociais hoje em dia, que são um fenômeno e que todo mundo trabalha hoje em dia muito bem com as redes sociais, que funciona muito melhor, as informações, elas são muito mais disseminadas do que você ficar pensando em treinamentos presenciais. E a questão dos indicadores de resultado, né? A CCIH ela tem que ter um foco grande na questão de indicadores de resultados voltados para o controle das infecções relacionadas à assistência. Também não vou me alongar nesse último slide aqui, é só para vocês terem uma ideia de uma finalização. Então, o Programa de Desenvolvimento Hospitalar ele finalizou no ano passado, né? As premiações elas foram feitas em dezembro de 2021. Os hospitais agora estão no processo de execução, né, dos recursos recebidos, e a gente agora já está em processo de preparação da nossa segunda edição do PDH, né, vai ser o PDH agora 2022, e ele se inicia provavelmente agora ainda nesse mês de novembro. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, né? Estou à disposição para que vocês possam me contactar, meus contatos estão aí. Eu espero que tenha sido de relevância para vocês conhecerem nosso programa, que foi um programa feito por nós, pela Secretaria, desenvolvido por nós, feito com os nossos recursos, né? Com os nossos próprios servidores, né, que participam todo da elaboração e do acompanhamento desse programa. Eu espero que tenha sido de muita valia para vocês e que a gente tenha conseguido passar algum conhecimento ou algum incentivo para vocês. Muito obrigada. Agradecemos muitíssimo à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pelo compartilhamento deste case. Este é um exemplo de como realmente é possível, independente de estarmos falando de subsistema de saúde público ou privado, de que a organização dos processos, tendo um programa de PDCA implementado nos hospitais, é contribuinte direto para a melhoria dos resultados, impactando de uma forma definitiva na segurança assistencial.
Tenho certeza que este foi mais um case que será um exemplo e uma experiência a ser replicada nas demais instituições de saúde. Muito obrigada.